Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Duarte, sou mentora e gestora em pequenos negócios. Agora sim eu posso mudar o meu título, tá? Hoje estamos aqui com uma convidada especial, a minha amiga Deise. A Deise hoje veio aqui, gente, falar para você, mulher, que quer montar a sua empresa ou que já tem uma empresa, um pequeno negócio. E o papo que a gente vai bater hoje aqui é muito importante, tá? A gente vai falar sobre MEI, sobre assessoria contábil e sobre assessoria jurídica. Muita coisa que as pessoas não sabem, inclusive eu também não sabia e aprendi por causa dela. Então vem com a gente que a gente vai te contar tudinho. Serão 2 vídeos, então acompanhe se você tem dúvida. Eu e a Deise, nós estudamos juntas, somos amigas de infância, temos muitas histórias juntas, muitas memórias. E hoje a Deise foi a minha convidada especial, porque nós queremos ajudar você que está montando a sua empresa ou que já tem uma empresa lá na sua salinha dentro de casa, que acha que a contabilidade, né, que o MEI não é importante sim. E hoje a Deise vai tirar todas as suas dúvidas. Ela vai se apresentar e a gente vai conversar sobre MEI, assessoria jurídica e assessoria contábil. Pati, obrigada pelo convite. Estou aqui com muita alegria. Vim de coração aberto para tirar todas as dúvidas possíveis sobre o empreendedorismo, sobre o microempreendedor individual, que é conhecido como o MEI. Meu nome é Deise e eu sou contadora há mais de 10 anos. Trabalho no escritório de contabilidade aqui na cidade. O nome é Score Conte Contabilidade. Sou muito honrada por essa profissão, que eu amo de paixão. E estou aqui, a convite da minha amiga Pati, para tirar todas as dúvidas e apoiar esse projeto tão bonito e tão legal que a Pati está fazendo. Nós vamos começar agora com a pergunta, que a primeira pergunta, que eu acho que é o que mais as pessoas têm dúvida, Deise. Na época que eu trabalhei com aula de dança, eu fiz assim, ó, de qualquer jeito. Na verdade, eu fiz pela internet, depois eu tive que ir num escritório de contabilidade só para fazer o boleto, mas depois tu já vai explicar pro pessoal como é que é. Gente, a importância do MEI, né? Você ter o MEI, um cadastro no MEI. Então, a Deise vai explicar o que é o MEI, né? Para quem é, para que tipo de empreendedora que é, até quantos funcionários que... você tem uma colaboradora junto com você, ou tem 2, aí já passa a ser outra empresa ou não. Então, a gente vai tirar todas essas dúvidas hoje aqui para vocês, tá bom? Então, Deise, o que é o MEI? Que eu acho que é o que mais as pessoas têm dúvida. As pessoas ouvem falar o MEI, depois... Então, Deise, o que é o MEI? MEI é uma empresa para microempreendedor. É aquela profissão que eu posso dizer caseira, que seria a manicure, que seria uma doceira, que seria uma doméstica, uma faxineira, né? Um pedreiro, também ele pode ser um MEI, carpinteiro, eletricista, encanador. São profissões que atualmente elas se faziam como autônomos, né? Então foi se criado o MEI para tirar essas pessoas desse autônomo, para ela ter uma contribuição para o seu INSS, né? Eu lembro que as pessoas tinham aquele Carnezinho amarelo, isso, laranja, né, que é comprado na papelaria, isso ainda existe, né? Mas o MEI veio não para substituir, mas para dar legalidade a essas profissões, tá? Para que um dia você pudesse ser reconhecido perante uma sociedade que você é uma cabeleireira, que você é uma manicure, que você é um pedreiro. Ter isso como profissão, legalizar a profissão. Essa é uma das grandes motivos da criação do MEI, do microempreendedor individual. Então, agora, a segunda pergunta sobre o MEI seria o seguinte. Quem são as pessoas, né? A pessoa que ela pode abrir um MEI. Se ela tiver 5 funcionários, ela pode abrir um MEI ou já vira uma pequena empresa? Ou até quantas pessoas, né? Ela vai dizer assim, não, eu tenho realmente um MEI, eu sou um MEI.
porque eu tenho tantos funcionários ou colaboradores comigo. Aí, a partir de um número X, aí já não passa mais ser MEI. Então, a Deise vai explicar isso para vocês. O MEI, ele tem uma limitação, tá? Assim como todas as empresas, elas têm limitações. Falando sobre o MEI, ele só pode ter faturamento até 81 mil anual, né? Passou disso, existe um limite de mais ou menos 20% de tolerância perante os órgãos públicos. Se você ultrapassar isso, você perde o direito da contribuição do MEI. Você já vira uma empresa do Simples, depende do teu faturamento. Tá? O MEI ele permite ter apenas um funcionário. Tá? Na legislação atual, é 81 mil anual e apenas um funcionário registrado. O direito de ser MEI. Tá? Já passa a ter outros portes de empresa. Tá? Uma grande dúvida que as pessoas têm, né, Patrícia, sobre até onde eu preciso ter um auxílio de um contador, né? Na verdade, desde o momento que você tem vontade de abrir um MEI, ter um CNPJ, né? Apesar que existe um portal, né, muito bem explicado, muito bem elaborado pelos órgãos públicos, que permite você fazer a abertura desse MEI e manter esse MEI. Só que, infelizmente, as pessoas ainda não têm o hábito de pesquisar, de estudar, de ir atrás de informações e acabam cometendo os erros que muitas vezes pode ser grave. Sim. Tá? Então, existe hoje né, motivo de você estar procurando um escritório de contabilidade ou uma pessoa, né, na área da contabilidade para te auxiliar, porque existem sites falsos que são praticamente iguais. Você praticamente não vê a diferença. Sim. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Isso já é o primeiro passo que uma pessoa que está a fim de abrir um MEI para legalizar a sua profissão, já tem que ter. Né? Quando abrir lá a internet para estar se cadastrando num CNPJ, já tem que tomar cuidado com o site que você está entrando. Tá? Na grande maioria, isso já é um detalhe, né? Quando você acaba de preencher as informações, eles emitem já um boletozinho para você pagar. Então, aí já acende uma luzinha que tem coisa errada. Cuidado. Gente, então vocês estão vendo a importância que é vocês estarem indo num escritório de contabilidade, faz uma consultoria, né, com um contador, para saber. Olha só o golpe, a gente nem imagina, porque hoje em dia os sites eles estão tão perfeitos. Então, olha só, cuidem muito com isso, porque você pode estar levando um golpe e você não sabe, né? Então, isso é essencial, tomar cuidado cada site que entra, ver se realmente está ligado ao governo ou não, também tem tudo isso, né? Então, quando eu fiz o meu MEI, que foi já há muitos anos atrás, eu também fiz pelo site. Mas eu acho que naquela época, como estava começando, acho que foi uma época que mais assim estava começando. Então, mas hoje a gente sabe que hoje para tudo, até o número do teu celular eles conseguem clonar e pedir dinheiro. Então, vamos cuidar, porque senão quem vai cair no golpe é você e você vai ter prejuízos bem grandes. Então, você que é empreendedora, que tem a tua salinha, ou de artesanato, ou é uma cabeleireira, ou uma nail designer, né, como a Érica, ou tem outra profissão, enfim, que trabalha sozinha, né, e quer estar juridicamente correto com o governo, então a gente agora vai explicar para vocês, a Deise vai explicar quais são os documentos, como é que você tem que fazer, como é que você tem que proceder para poder abrir a sua empresa. Porque aí você passa de pessoa física para jurídica, né? Aí você passa a ser uma pessoa jurídica. Então, aí tudo fica mais sério. Se vocês tiverem realmente certeza daquilo que vocês estão fazendo, do que vocês querem, se é isso mesmo que vocês querem, e ela vai contar agora o passo a passo e as surpresinhas que a gente encontra no meio do caminho do MEI. Que às vezes a gente não sabe, né? E depois a gente se lasca. Para começar, tá?
tá? O passo mais importante, se você for abrir um MEI, né? Você entrar lá na internet e querer abrir um MEI, tomar cuidado com o site, tá? Esse é o primeiro passo que tem que ser verificado, tá? Se você, né, não se sentir segura, existem os escritórios de contabilidade, né? Eu trabalho na Score Conte e procure, se oriente, tire todas as suas dúvidas, não abre simplesmente um CNPJ enquanto você tiver dúvida, tá? Que isso é muito perigoso. A parte jurídica, a partir do momento que você obtém um CNPJ, existem regras e essas regras o governo não perdoa, você vai ter que pagar e muitas vezes paga caro, tá? Por falta de informações. Então, tem que ter todas as tuas dúvidas esclarecidas, tá? Então, de documentação para abrir um CNPJ seria o CPF de forma correta, tá? O que eu falo de forma correta? Nós mulheres, a gente acaba casando no civil, troca de nome e acaba esquecendo de trocar o nome no CPF, tá? De fazer o ajuste, né, no seu cadastro do CNPJ, do CPF. Então, esse é o primeiro passo. Se você está nessa situação, regularize o seu CPF. Então, se você é mulher e está nessa situação, regularize primeiro o seu CPF, tá? Porque daí, a partir do momento que eu digito o teu CPF, ele vai dar essa diferença de nome e daí não tem como abrir o CNPJ, tá? É o CPF regular, tá? É o RG e o título de eleitor. O título de eleitor também tem que estar em dia. Você tem que estar em dia com o Tribunal Eleitoral, tá? Se você está devendo alguma coisa lá no cartório, referente a cadastro, a biometria que agora é obrigatório, se você não participou de uma eleição e está devendo, né, aquela multazinha, não justificou, também tem que estar regularizado, porque senão não vai à frente, tá? O CNPJ não sai, tá? Endereço comercial e o teu residencial. Pode ser o mesmo endereço? Pode, tá? Tanto comercial como residencial, que muitos que abrem o CNPJ, né, querem abrir o MEI, eles trabalham na própria casa, né? Manicura, doceira, a costureira, né? Então, sim, pode, o mesmo endereço que você mora pode ser o endereço do seu CNPJ, né? E o básico de documentação é isso, tá? Tendo essas informações, está tudo em dia com você, a gente abre o CNPJ sem problema nenhum, ele sai em 15 minutinhos. Tá, agora depois da empresa aberta ali, do CNPJ, o que acontece posteriormente? Abrir minha empresa, né? Tem que ter alvará? Não tem que ter alvará? Esse negócio de, porque tem que ter alvará se tiver placa na frente, queria que tu explicasse tudo isso, porque muita gente tem dúvida nisso daí. Um MEI, quando ele é serviço, não há obrigatoriedade de ter o alvará, tá? Mas, se você for um prestador de serviço e você tem clientes que pedem para você... Esse negócio de, porque tem que ter alvará se tiver placa na frente, queria que tu explicasse tudo isso, porque muita gente tem dúvida nisso daí. Tá? Um MEI, quando ele é serviço, não há obrigatoriedade de ter o alvará, tá? Mas... se você for um prestador de serviço e você tem clientes que pedem para você notas fiscais sobre esse teu serviço, você tem que ter o cadastro na prefeitura da sua cidade onde você abriu o MEI, tá? O alvará para quem abre o MEI, no primeiro ano a prefeitura está dando isenção, né? Depois, quando você vai renovar, porque o alvará ele é todo ano renovado, você vai pagar uma taxa para a prefeitura, tá? O comércio, sim. Quando você é um MEI na base do comércio, você tem que ter o alvará, tem que ter o sanitário, né? Tem que ter o bombeiro, né? Mas isso tudo vai depender da tua categoria de profissão, tá?
sobre serviço, né? Serviço seria manicure, cabeleireira, doceira, costureira, né? Se você não tem plaquinha, né? Ainda, né? Então não tenha obrigação de dar entrada no alvará. A partir do momento que você colocar uma placa, começar a fazer propaganda no Instagram, começar a se te divulgar, o correto é, sim, fazer o cadastro na prefeitura, tá? Porque mesmo você não sendo obrigado a ter o alvará, mas você pode ser fiscalizado. Você é fiscalizado pelos fiscais da prefeitura. Então, para não haver essa parte chatinha, né, de receber uma visita de um fiscal, né? Então, o legal seria, né, abrir o MEI e vai lá na prefeitura, né? Tira o seu alvará, no primeiro ano é isento. Quem já tem o MEI, né, e não tem o alvará e tem lá a sua plaquinha, vai na prefeitura e conversa, né? Fica de forma legalizada, né? Porque você também pode receber uma denúncia, né? Então isso não é legal, né? Tu receber receber uma visita do fiscal na prefeitura porque você não está legal com os teus direitos. Então, antes disso acontecer, você vai atrás da informação, tá? A gente sabe que tem um pagamento que a gente faz. Eu fazia na época que eu abri também. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse pagamento das guias, né? O que acontece quando tu começa a pagar, depois tu tem direito, sei lá, a uma licença maternidade, alguma coisa assim que dê direito como o INSS. Porque eu acho que na verdade ele tá ligado ao INSS? Ah, tá. Então a Deise vai explicar porque ela sabe melhor do que eu, gente. A partir do momento que você tem um CNPJ, você tem uma obrigação mensal, que é o pagamento da guia do Simples, que a gente chama guia DAS, tá? Esse pagamento você está contribuindo para o seu INSS, né? Para a futura aposentadoria, porque a gente pensa, né, na futura aposentadoria. Só que ela é além, tá? Ela te dá direito ao auxílio maternidade, dá direito ao auxílio doença, né? Isso. Então, essa guia ela é mais do que para a tua aposentadoria. Ela te proporciona todas as condições como se você tivesse uma carteira assinada. Tá? Mas, claro, dentro do limite de um salário mínimo, né? Você está contribuindo para o MEI, né? Através de um salário mínimo, tá? Uma das grandes perguntas que as pessoas têm, né, dúvida, né? Ah, mas se eu quiser depois contribuir mais para o INSS para me ter uma melhoria na minha aposentadoria, é possível? Sim, gente, é possível. Tá? É possível. Você, além de pagar a guia DAS, que é o do MEI, você pode pagar uma guia complementar para a tua aposentadoria. Tá? Então, você pode estar contribuindo além do que você contribui através do MEI, né? Através de um complemento, tá? É bem interessante. Quem está aí na casa aí já dos 50 anos, seria legal já estar pensando no complemento, tá? Existe um código específico, tá? Para isso, quando você tem um MEI, você não pode simplesmente pagar esse complemento. Existe uma legalização, né? Uma lei que é um código que a gente coloca ali na guiazinha e você pode estar complementando essa tua futura aposentadoria, tá? Quem é jovem, né? Quem é jovem, por enquanto não, paga apenas a guia DAS, né? Quem é mais jovem, né? Mas quem está já ali no cinquentão, já seria interessante pensar, né, no complemento, porque o MEI ele te dá 11% ali, que é um salário mínimo só, né? Então é isso. E também na guia MEI você está pagando os impostos referente a futuras notas fiscais, tá? Você tem o direito de tirar nota fiscal, você tem direito a ter cartão, né, maquininha do cartão, o MEI te permite isso, tá? Então, só que a maquininha do cartão existem legalizações bem específicas, tem que ter um cuidado, tá? Uma atenção, porque se tem algo que é 100%, eu posso dizer até que é 1000% fiscalizado pelo governo, é a maquininha. Então, vamos ficar bem ligada, porque a situação de quem trabalha com recebimento de
maquininha, e agora nós temos o nosso queridinho Pix. Tem que tomar cuidado quem tem já o seu CNPJ. Gente, vocês estão tendo noção de quanta dica que a Deise está trazendo aqui sobre o MEI, sobre a legalização, sobre a importância dos cuidados que tem que ter. Eu tive o MEI, né? E agora dei baixa no meu MEI por causa da dança. A Deise me auxiliou, me ajudou em tudo. E é claro que tinha muita coisa que eu não sabia e agora eu estou pagando o preço da minha falta de informação. Então agora, para a gente finalizar sobre o MEI, porque a Deise vai vir em outro vídeo falando sobre mais outros 2 assuntos, a gente vai falar agora sobre a baixa do MEI, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que dar baixa no meu MEI e ela vai explicar quem deve dar a baixa no MEI, como é que faz esse processo, né, Deise? E depois o que a gente tem que pagar, enfim. Então, dúvidas que as pessoas também nos procuram lá no escritório, né? Eu parei de usar o MEI e o que eu vou fazer? Gente, tem que dar baixa, tá? O CNPJ, ele é uma empresa igual como qualquer outra empresa, seja ela de qualquer porte, tá? É uma empresa. Então, a partir do momento que você não quer mais utilizar esse CNPJ porque você mudou de profissão, você voltou a ter uma carteira assinada, enfim, tem que dar baixa no MEI. Porque a partir do momento que você não dá, a sua contribuição, aquela mensal que se paga, né, o MEI, que é entre 60 e 67 reais, aqui dali ele vai recorrer, ele está todo mês dando para... A guia do mês, ela é mensal. Então, enquanto você não dá baixa, essa guia vai recorrer, tá? Então, você parou de usar o MEI, você tem que dar baixa, tá? Ela fica ativa, tá? Foi o que aconteceu contigo. Ela fica ativa e vai correndo juros, né, sobre aquela guia que não foi paga, e você depois vai pagar caro, assim, porque dependendo do montante que você deixou de pagar, ele não entra no parcelamento, porque a MEI ela também permite, né? Então tem que tomar cuidado e ficar pagando parcelamento de MEI, de um CNPJ que você não usa mais, também é chato, né? Então tem que tomar muito cuidado. Parei de usar o MEI, procura um profissional ou você mesmo, né? Entra lá no site e dá baixa no MEI, tá? Essas guias, elas têm que ser pagas e guardadas, tá? Aquela folhinha que você paga do MEI é uma informação bem importante, as pessoas não têm essa orientação. Ela é uma prova para você quando você for dar entrada na sua aposentadoria, tá? Por que eu tenho que guardar, né? Por quê? Porque muitas informações do pagamento às vezes não caem no banco de dados do INSS, né? Por falha, porque é máquina, né? Falha. Então, vai aparecer alguns meses lá que vai estar em aberto para o INSS. Então, a única forma de você comprovar é você mostrando a folha que você pagou aquele exato mês. Então, essa guia da DAS, ela tem que ser guardada, tem que pegar uma caixinha, uma gavetinha lá na sua casa e guardar. Tá? É pro resto da vida, até você dar entrada na sua aposentadoria. Ela tem que ser guardada. Tá? E a baixa do MEI, ela é importante, necessária, tá? Para não gerar multa para você futuramente, tá? E outra também informação importante, depois que eu dei baixa no CNPJ, né? Mas eu tinha algumas parcelazinhas em atraso, não quis pagar, elas vão vir para mim pagar? Vão. A sua dívida do CNPJ vai direto para o seu CPF, tá? A MEI está muito ligada com o seu CPF. Então, se você deu baixa no seu CNPJ, mas estava em aberto algumas guias, não quis pagar, não se preocupe, porque um dia a Receita Federal vai te procurar, tá? Aí você vai ter que pagar, daí com juros e multas, tá? E ela bloqueia mesmo o teu CPF, forçando você a colocar em dia essa dívida, tá? Outra informação também muito importante, o MEI, ele tem uma obrigação anual da declaração, tá?
Tá? É como se fosse um imposto, né? É um imposto, né, da MEI. Nessa declaração, você vai colocar nela o seu faturamento bruto, tá? Mensal. Então, tem que ficar assim, muito atento, porque essa declaração ela é obrigatória, ela tem um prazo para fazer, sempre, de janeiro a 31 de março. Esse é o período que você tem que fazer essa declaração. Pedi para o editor colocar bem grande aqui embaixo, para o pessoal depois... Isso. Então, a data certinha, tá, gente? Então, assim, primeiro dia útil de janeiro até 31 de março, já ocorre o período para essa declaração. Ela é obrigatória. Se você não fizer, uma hora você vai ter que fazer. E fora do prazo gera multa. Tá? A multa é baixinha, mas é uma multa. Tá? Exatamente. Então, quem tem MEI, quem nunca declarou, procura um profissional de contabilidade ou vai lá no site, né? Digita o seu CNPJ. Lá já vai estar a informação, né? Você falta fazer a declaração anual, tá? Então, tem que fazer, tá? São obrigações. Declaração anual, a guia DAS, todo mês, ela sempre tem um prazo que vence no dia 20, né? Então, tem que pagar, tá? Você não está mais usando o CNPJ, por favor, gente, dá baixa, tá? Dá baixa para não ter problema lá na frente com o teu CPF, porque bloqueia mesmo, tá? A Receita Federal, ela não perdoa, ela bloqueia, tá? E para quem quer manter o CNPJ, né, ativo, mantém, né, essas guias em dia, né? Ela é um valor baixo, né? Eu acho que todo empreendedor aí assim que sabe se organizar bem nas suas finanças vai ter condições de estar pagando a sua guia. Paga certinho, que essas guias pagas mensalmente, ela te proporciona uma melhor visão para na hora que você for dar entrada no teu seguro licença maternidade ou se você precisar de um auxílio doença, tá? Porque se você tiver guias atrasada, você não tem direito. Tá? Então, mantenha isso em dia, porque a gente não sabe do futuro, né? No dia de amanhã, a gente não sabe. Então, vai que a gente precisa aí de uma ajuda do governo para nos auxiliar, né? Através de uma doença, né? Então, mantenha a sua MEI em dia para não ter que depois correr atrás, colocar em dia para poder dar entrada no teu seguro que você tem direito. É como se ela estivesse dando uma consultoria para vocês aqui. Ela está dando uma consultoria. Gente, aproveitem a consultoria de graça e, vão lá, assistam, marquem, anotem tudo no caderninho para vocês não terem dúvida. E se tiverem dúvida, procurem a Daisy lá na Score Conte, é isso? Score Conte, que é aqui em Santo Amaro, né? A gente vai deixar depois o @ da Daisy e da empresa dela na descrição do vídeo, no YouTube e lá no Instagram também, quando sair os videozinhos nuggets, que são aqueles videozinhos curtinhos que a gente coloca, a gente também vai deixar lá. Então, se você quer abrir a sua empresa, quer estar legalizado, quer ter direito, depois uma aposentadoria, um auxílio saúde, licença maternidade, faz tudo direitinho. Falo isso por experiência própria, tá? Eu não vou agradecer a Daisy agora, porque a gente vai continuar. Vai ter mais vídeo com a Daisy, tá? Então ela ainda vai ficar aqui comigo. Esse tema do MEI hoje aqui encerrou. E agora a gente vai para um próximo vídeo. Fiquem ligadinhos no canal. E até o próximo tema com a Daisy.